Imagine um mundo onde tudo o que você conhece sobre a origem da humanidade seja questionado. E se eu te dissesse que os relatos mais antigos, preservados por civilizações milenares, contradizem diretamente a história do Jardim do Éden? O que está por trás dessas narrativas que atravessaram os séculos e desafiam nossa compreensão tradicional? Hoje, vamos explorar essas histórias antigas e revelar verdades surpreendentes. E a última revelação será a mais impactante de todas. Antes de começarmos, quero te convidar a fazer parte dessa jornada transformadora. Inscreva-se no canal Além da Bíblia Cortes, deixe o seu like, comente suas impressões e compartilhe este vídeo. Prometo que o que você vai descobrir aqui pode mudar completamente a maneira como você entende a história. Para começar, precisamos voltar no tempo, muito antes de o relato bíblico de Gênesis ser escrito. Textos como o Enuma Elish e as histórias da criação suméria, entre outros registros da Mesopotâmia, são considerados por muitos estudiosos como as mais antigas representações literárias de como o ser humano e o mundo vieram a existir. Esses textos, gravados em tábuas de argila e traduzidos com extremo cuidado por arqueólogos e filólogos, datam de pelo menos 2000 anos antes de Cristo, muito antes de Moisés, tradicionalmente associado à autoria do Gênesis, ter registrado a narrativa do Jardim do Éden. Mas o que dizem esses relatos? Um dos mais conhecidos é o épico babilônico que descreve o deus Marduk criando o mundo a partir do corpo derrotado de Tiamat, a deusa do caos. Nesse contexto, os seres humanos foram moldados não à imagem e semelhança de um deus benevolente, como no Gênesis, mas como servos criados para aliviar os deuses de seus trabalhos manuais. Um contraste impressionante, não acha? Na tradição suméria, encontramos outra história fascinante, a criação de Adapa. Este personagem, muitas vezes comparado ao Adão bíblico, é apresentado como um ser criado pelos deuses Anu e Enki, dotado de sabedoria, mas privado da imortalidade. É uma narrativa que, segundo estudiosos como Samuel Noah Kramer, reflete uma visão da humanidade em busca do conhecimento, mas sempre limitada por forças superiores, algo que ressoa com a expulsão do Éden. Essas narrativas sugerem algo perturbador. O Jardim do Éden, com sua imagem de perfeição, foi mesmo uma ideia original? Ou será que ele foi inspirado por tradições mais antigas que circulavam no Oriente Próximo? Muitos pesquisadores da abordagem histórico-crítica acreditam que a história de Adão e Eva pode ter sido adaptada dessas mitologias, reinterpretando elementos familiares para criar uma visão teológica única que explicasse não apenas a origem da humanidade, mas também a sua condição de queda e mortalidade. Pense nisso. Se o Jardim do Éden não foi o primeiro relato de criação, como isso impacta a forma como entendemos a Bíblia? Estudiosos como John J. Collins apontam que a narrativa do Gênesis não deve ser lida como um relato histórico literal, mas como uma teologia poética, repleta de simbolismos. Collins sugere que o Jardim do Éden reflete um ideal de harmonia perdido, uma história contada para explicar as dificuldades da vida humana em um mundo aparentemente hostil. Outro ponto de grande interesse é a questão da serpente no Jardim do Éden. Na Bíblia, ela aparece como o símbolo da tentação e do engano, levando Eva a comer do fruto proibido. Mas você sabia que em muitas culturas do Oriente Próximo, a serpente era um símbolo de sabedoria e renovação? No mito sumério de Gilgamesh, por exemplo, a serpente rouba a planta da imortalidade, um eco intrigante do papel que ela desempenha na narrativa do Gênesis. Isso nos leva a perguntar: será que a história bíblica não reformulou um arquétipo cultural comum, dando a ele um significado moral e teológico específico? E quanto ao conceito de paraíso? Na tradição acadiana, havia o termo Éden, que se referia a uma planície fértil.
Será coincidência que o relato bíblico localize o Éden em um lugar rico e próspero, próximo a rios cujos nomes, como Tigre e Eufrates, já eram bem conhecidos na Mesopotâmia? Estudos de figuras como Jacobsen sugerem que a ideia de um jardim perfeito pode ter suas raízes nos antigos zigurates e templos-jardins da Babilônia, onde os reis representavam a ligação entre o céu e a terra. Se você já está intrigado com tudo isso, saiba que ainda estamos apenas começando a explorar essas conexões. No próximo segmento, vamos mergulhar ainda mais fundo em como essas histórias foram transmitidas ao longo do tempo e o que isso nos revela sobre a humanidade. Mas por enquanto quero ouvir de você. O que acha dessas semelhanças entre os relatos antigos e o Jardim do Éden? Escreva nos comentários a sua opinião. Se ainda não fez, aproveite este momento para se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Prepare-se, porque o que vem a seguir é ainda mais revelador. Agora que entendemos como os relatos mais antigos podem ter influenciado a história do Jardim do Éden, é hora de aprofundarmos essa análise. Vamos explorar as motivações por trás dessas narrativas e o que elas realmente dizem sobre o papel da humanidade no universo. Prepare-se, porque o que vem a seguir pode desafiar ainda mais as suas crenças. Pense nisso. Por que culturas tão diferentes compartilharam temas semelhantes sobre criação e humanidade? Não é coincidência que os mitos da Suméria, Babilônia e até do Egito Antigo abordem histórias de deuses, criando o mundo a partir do caos. Isso sugere uma necessidade humana universal de encontrar ordem e propósito em meio às incertezas da existência. E o mais fascinante é como cada cultura adaptou esses temas às suas próprias realidades e contextos. Por exemplo, no mito egípcio, encontramos a criação atribuída ao deus Atum, que emerge das águas do caos primordial e molda o mundo. Atum cria os primeiros deuses, que por sua vez trazem ordem ao universo. A semelhança com o Gênesis, onde Deus separa as águas e cria o mundo em etapas, é impressionante. Mas, enquanto o relato bíblico enfatiza um único Deus criador e onipotente, os egípcios apresentam um panteão em que os deuses compartilham responsabilidades. No entanto, não podemos ignorar as diferenças fundamentais. O Gênesis coloca o ser humano como o ápice da criação, moldado à imagem de Deus e com a missão de dominar a terra. Já nos textos da Mesopotâmia, a humanidade aparece como um subproduto, muitas vezes criada com o sangue de deuses derrotados ou com a argila da terra misturada ao suor divino. Essa visão reforça a ideia de que os humanos existem para servir aos deuses, não para refletir a sua glória. Esses contrastes mostram que o Jardim do Éden, com sua narrativa profundamente simbólica, não foi apenas uma história de origem. Ele também foi uma ferramenta teológica poderosa para reformular o papel da humanidade. Estudiosos como Richard Elliott Friedman argumentam que o Gênesis foi escrito em um momento de crise, quando os israelitas precisavam consolidar sua identidade diante de influências culturais externas. Nesse contexto, a história de Adão e Eva funciona como uma resposta direta às mitologias vizinhas. Ela eleva a humanidade, atribuindo-lhe uma conexão especial com o divino. E aqui surge uma questão crucial. Se a narrativa do Éden foi influenciada por essas tradições, como devemos interpretá-la hoje? Será que sua mensagem simbólica perde o valor se reconhecermos essas conexões? Ou será que, ao contrário, isso nos ajuda a entender a profundidade e a universalidade das perguntas que ela aborda? Ao longo dessa jornada, um tema recorrente tem sido a busca pelo conhecimento. No Éden, o fruto proibido representa o desejo de compreender, de ultrapassar limites. É um tema que ecoa em outros relatos antigos, como o mito de Prometeu na Grécia, que rouba o fogo dos deuses para entregá-lo à humanidade. O conhecimento, nesse sentido, é visto como algo poderoso,
mas também perigoso. Ele pode elevar, mas também trazer consequências. Essa dualidade é evidente na própria narrativa bíblica. Após comerem o fruto, Adão e Eva ganham consciência, mas perdem a inocência e são expulsos do jardim. Esse momento simboliza a passagem da humanidade de um estado de ignorância para um estado de responsabilidade. No entanto, estudiosos como Elaine Pagels, autora de The Gnostic Gospels, sugerem que essa interpretação tradicional pode ser reavaliada. Para os gnósticos, que leram o Gênesis de forma crítica, o conhecimento era libertador, e a serpente, em vez de ser um vilão, era vista como um guia para a verdade. Isso nos leva a outra reflexão intrigante. O que o Jardim do Éden realmente representa? Para muitos, ele é um símbolo de perfeição, mas talvez também seja uma metáfora para um estado idealizado de harmonia com a natureza e o divino. Quando Adão e Eva são expulsos, eles são confrontados com a realidade da vida humana, trabalho árduo, sofrimento e mortalidade. Mas será que essa expulsão deve ser vista como um castigo? Ou será que ela representa um chamado para a humanidade assumir seu papel no mundo, com todas as suas responsabilidades e desafios? Enquanto analisamos essas questões, é importante lembrar que o relato do Éden, embora único em sua formulação, faz parte de um diálogo mais amplo entre culturas e tradições. Não podemos ignorar o fato de que ele foi escrito em um contexto onde histórias de criação e queda já circulavam há séculos. Mas isso não diminui seu valor. Pelo contrário, ao reconhecer suas conexões com outras narrativas, podemos apreciar ainda mais sua profundidade e sua capacidade de dialogar com questões universais. Agora, quero ouvir de você. Como essas reflexões mudam sua perspectiva sobre o Jardim do Éden? Será que a expulsão foi realmente uma punição ou um convite para a humanidade evoluir? Deixe sua opinião nos comentários. Se você está gostando desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal Além da Bíblia Cortes e ativar as notificações. No próximo segmento, vamos explorar como essas histórias antigas influenciaram não apenas o texto bíblico, mas também a forma como compreendemos a nossa própria existência. Fique com a gente, porque o que vem a seguir pode ser ainda mais surpreendente. Conforme avançamos, uma questão inevitável surge. Por que a narrativa do Jardim do Éden ressoou tão profundamente ao longo dos séculos? Mesmo em um mundo repleto de mitos e tradições concorrentes, será que ela contém elementos que transcendem o tempo e o espaço? Ou sua sobrevivência é o resultado de uma construção cuidadosa que consolidou o poder teológico e cultural do monoteísmo bíblico? Prepare-se, porque esta parte da nossa análise vai conectar pontos que talvez você nunca tenha considerado. Uma peça fundamental para entender o impacto dessa história é o seu simbolismo universal. O Jardim do Éden representa não apenas um lugar de perfeição, mas um estado de ser onde a humanidade vivia em harmonia com Deus, com a natureza e consigo mesma. Essa ideia de um paraíso perdido é tão poderosa que aparece em inúmeras culturas, muitas vezes associada à busca por um estado de felicidade ou plenitude que parece sempre fora do alcance. Mas o que realmente separa o relato bíblico de outros mitos é a forma como ele relaciona essa perda à responsabilidade humana. Enquanto em mitologias como as sumérias ou babilônicas, os deuses são frequentemente retratados como seres caprichosos que punem a humanidade por razões arbitrárias, o Gênesis apresenta uma narrativa muito mais introspectiva. A expulsão do Éden não é causada por uma rivalidade divina ou por um ato de crueldade, mas por uma escolha humana, um ato de desobediência que reflete o desejo de ultrapassar os limites impostos pelo Criador. Essa ênfase na responsabilidade individual é um marco distintivo do texto bíblico, e é justamente isso que o torna tão relevante até hoje.
Estudiosos como Walter Brueggemann destacam que o Gênesis não deve ser lido apenas como uma explicação literal da origem da humanidade, mas como uma reflexão profunda sobre a condição humana. O Jardim do Éden, nesse contexto, é menos sobre geografia e mais sobre espiritualidade. Um espaço que existe no limiar entre o humano e o divino, entre o perfeito e o imperfeito. A narrativa sugere que, ao buscar conhecimento e autonomia, a humanidade inevitavelmente se afasta dessa harmonia original. Mas isso não é necessariamente algo negativo. Em vez disso, pode ser visto como um convite para amadurecer, assumir responsabilidade e construir um novo tipo de relacionamento com o divino. Mas há uma camada ainda mais fascinante nessa história: a maneira como ela reformula conceitos de poder e autoridade. Em muitas mitologias antigas, os deuses eram entidades distantes, preocupadas principalmente com seus próprios interesses. No relato do Éden, no entanto, Deus é um criador pessoal, que interage diretamente com Adão e Eva, fornecendo-lhes instruções claras e estabelecendo uma relação de proximidade. Isso reflete uma teologia muito diferente, que busca enfatizar a conexão entre o divino e o humano. E então, há a serpente. Você já parou para pensar por que ela foi escolhida como o agente da tentação? Em culturas antigas, a serpente era frequentemente associada à sabedoria, à imortalidade e à transformação. Nos mitos mesopotâmicos, por exemplo, a serpente que rouba a planta da vida, no épico de Gilgamesh, não é vista como maligna, mas como uma força natural que impede a humanidade de alcançar algo que talvez não estivesse destinada a possuir. No Gênesis, essa imagem é subvertida. A serpente se torna um símbolo de engano, uma figura que desafia a autoridade divina e seduz a humanidade a tomar um caminho perigoso. Essa subversão é significativa porque mostra como a narrativa do Éden foi construída não apenas para refletir verdades espirituais, mas também para se posicionar contra outras visões de mundo. Ao transformar a serpente em um vilão, o Gênesis rejeita explicitamente as tradições que celebravam o conhecimento como um objetivo final, sugerindo que a busca humana deve estar subordinada à obediência e à confiança em Deus. No entanto, isso levanta uma questão desconfortável. O que realmente significa conhecer o bem e o mal? Será que a busca por conhecimento é intrinsecamente errada? Ou será que o problema está no desejo de se tornar como Deus, de assumir um papel que não nos pertence? É aqui que o relato do Éden se torna verdadeiramente fascinante, porque não oferece respostas fáceis. Em vez disso, ele nos desafia a refletir sobre nossas próprias escolhas, nossos limites e nossas ambições. Agora, vamos ampliar ainda mais essa perspectiva. Estudos recentes na área da crítica textual sugerem que a história de Adão e Eva pode ter sido influenciada por diversas fontes e contextos culturais. Alguns estudiosos, como Mark S. Smith, apontam que os relatos de criação na Bíblia hebraica refletem uma tensão entre diferentes tradições religiosas. De um lado, temos elementos que sugerem uma influência cananeia, com suas imagens de fertilidade e conexão com a terra. De outro, vemos uma tentativa clara de diferenciar o monoteísmo israelita de seus vizinhos politeístas. Essa tensão é evidente em detalhes sutis, como a descrição do jardim como um lugar irrigado por rios que fluem de uma única fonte. Essa imagem ecoa tradições mesopotâmicas sobre a abundância dos templos-jardins, mas ao mesmo tempo enfatiza a singularidade do Criador bíblico. É uma narrativa que se apropria de elementos familiares para construir uma visão teológica nova e ousada, que reafirma a soberania de Deus e a centralidade da humanidade em seu plano. Então, o que tudo isso nos ensina?
Talvez a maior lição do Jardim do Éden não esteja em sua geografia ou em seus personagens, mas no que ele nos revela sobre nós mesmos. A busca por conhecimento, o desejo de transcender limites, o anseio por conexão com algo maior, todas essas são questões que continuam a nos definir como seres humanos. Antes de avançarmos para a última parte, quero saber: como você interpreta o papel da serpente no Éden? Ela é uma figura de engano, uma força libertadora ou algo mais complexo? Escreva nos comentários a sua visão. E se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal Além da Bíblia Cortes e deixar o seu like. No próximo segmento, vamos desvendar a revelação mais surpreendente de todas. Fique comigo, porque ainda há muito a ser descoberto. Chegamos ao momento mais esperado desta jornada. Agora é hora de revelar a conclusão mais surpreendente e poderosa sobre o relato do Jardim do Éden. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir pode transformar completamente a forma como você entende essa narrativa e até mesmo o propósito da humanidade dentro dela. Pense nisso. Porque o relato do Éden termina com a expulsão de Adão e Eva, mas nunca encerra definitivamente sua relação com Deus. Será que a queda foi realmente o fim de tudo ou apenas o começo de algo maior? Para responder a essas perguntas, precisamos olhar mais de perto as implicações teológicas e filosóficas desse relato. Primeiro, vamos voltar à figura da serpente. Como vimos anteriormente, ela é um símbolo complexo, representando não apenas a tentação, mas também a possibilidade de escolha. É importante lembrar que a serpente não força Adão e Eva a comerem do fruto. Ela apenas os convence. Isso significa que o pecado, conforme descrito no relato bíblico, está intrinsecamente ligado ao livre-arbítrio. É a capacidade humana de decidir, mesmo contra a vontade divina, que define a nossa existência. Mas será que isso é algo a ser condenado ou celebrado? Estudiosos como James Barr argumentam que a história do Éden não deve ser vista apenas como um relato de condenação, mas como uma explicação profunda da condição humana. A expulsão do jardim não é apenas um castigo, é também uma oportunidade. Fora do paraíso, Adão e Eva são desafiados a construir suas próprias vidas, a enfrentar os desafios do mundo real e a desenvolver uma nova relação com Deus, baseada não mais na inocência, mas na experiência e no esforço. E aqui está a grande revelação. A narrativa do Éden não é sobre um paraíso perdido, mas sobre um paraíso potencial. O verdadeiro jardim não é um lugar físico, mas um estado de harmonia que pode ser reconquistado. Essa ideia é refletida em diversas tradições religiosas e filosóficas que enfatizam a redenção, o aprendizado e o crescimento espiritual. No cristianismo, por exemplo, a figura de Jesus Cristo é frequentemente vista como o novo Adão, aquele que reabre as portas do paraíso para a humanidade. Mas mesmo fora da tradição cristã, o Éden continua a inspirar a busca por um estado de equilíbrio e conexão. Outra questão fascinante é o papel do trabalho na narrativa. Após a expulsão, Adão e Eva são condenados a viver do suor de seus rostos, lutando contra a terra para obter sustento. Isso pode parecer uma punição severa, mas também é um reconhecimento do valor do esforço humano. Na visão de muitos estudiosos, como Ellen Davis, o trabalho no Gênesis não é apenas um fardo, é uma forma de participar da obra criativa de Deus. Ao cultivar a terra, os humanos se tornam co-criadores, moldando o mundo à sua volta e encontrando significado em suas ações. Mas há algo ainda mais profundo nessa história: a promessa de que a humanidade não está sozinha. Mesmo após a expulsão, Deus continua presente. Ele veste Adão e Eva com túnicas de pele, indicando que sua compaixão e cuidado permanecem. Isso é fundamental, porque mostra que, apesar da queda, o relacionamento entre Deus e a humanidade não foi destruído.
Pelo contrário, ele foi transformado, tornando-se mais resiliente e mais íntimo. Aqui, podemos traçar um paralelo interessante com os mitos de outras culturas. No épico de Gilgamesh, por exemplo, o herói busca desesperadamente a imortalidade, mas acaba aprendendo que o verdadeiro sentido da vida está nas relações humanas e no legado que deixamos. No Gênesis, vemos algo semelhante. A expulsão do Éden não é o fim, mas o início de uma jornada em que a humanidade descobre seu verdadeiro propósito. E isso nos leva à reflexão final. Será que o Jardim do Éden é, na verdade, uma metáfora para a busca humana por significado? Talvez o verdadeiro pecado não seja o desejo de conhecer, mas a recusa em aceitar nossa condição limitada e a necessidade de trabalhar juntos para criar algo maior. O Éden, nesse sentido, não é um lugar que perdemos, mas um ideal que podemos reconstruir. Para muitos estudiosos da crítica histórica e acadêmica como John Walton, o Gênesis não deve ser lido como um relato científico ou histórico, mas como uma teologia narrativa que explora o relacionamento entre Deus e a humanidade. Essa abordagem nos permite apreciar a profundidade e a beleza dessa história, sem ficarmos presos às interpretações literais que frequentemente causam divisões e mal-entendidos. E agora eu pergunto, o que o Jardim do Éden significa para você? Ele é um lembrete de algo que perdemos ou uma inspiração para o que podemos alcançar? Deixe sua opinião nos comentários, porque esta conversa está longe de terminar. Se você chegou até aqui, parabéns! Isso mostra que você está comprometido em explorar essas questões profundas e desafiadoras. Não se esqueça de se inscrever no canal Além da Bíblia Cortes, deixar o seu like e compartilhar este vídeo com quem você acha que precisa ouvir essa mensagem. E antes de encerrar, eu quero convidá-lo a assistir aos vídeos sugeridos que aparecerão na tela. Em um deles, vamos aprofundar a relação entre o Gênesis e os textos apócrifos, explorando segredos que foram deixados de fora da Bíblia. No outro, descobriremos como os manuscritos do Mar Morto revolucionaram nosso entendimento das Escrituras. Escolha um deles e continue sua jornada, porque o aprendizado não termina aqui. Nos vemos no próximo vídeo.